E a gente vai vendo as plaquinhas de onde a gente tá, ó. A gente vê Paris assim, linda, maravilhosa, mas ela tem uma construção. As pessoas brigaram para que isso acontecesse. É o que a gente tem que fazer de verdade. Don't need no preacher man to tell me right from wrong. Don't need no real estate to prove I belong. Don't need no passenger to tell me where to go. Don't need no travel guide to go and steal the show. Just me and the open road, got it going on. Olá! Hoje eu vou levar vocês para fazer um passeio diferente, um passeio que eu tenho certeza absoluta que vocês nunca imaginaram que iam fazer aqui em Paris. Eu tô na Ponte d'Alma. Fica aqui do ladinho da Torre Eiffel, olha ela ali atrás. Do ladinho do Rio Sena, lindo, maravilhoso. Um lugar exatamente onde os turistas vêm para pegar esse bateau, passear de bateau, bateau mouche. E é aqui que a gente vai conhecer uma coisa que as pessoas não costumam conhecer, mas que deviam, porque conta um pouco da história de Paris. A gente pode conhecer a história de Paris de várias formas, a história das guerras, a história de um monte de coisa. Mas a gente vai fazer um passeio diferente. A gente vai entrar por essa portinha aqui, ó, e a gente vai conhecer o esgoto de Paris. É isso mesmo, a gente vai conhecer o esgoto de Paris. E a gente vai aprender um pouquinho mais sobre educação ambiental e sobre ciência. Sim, por que não? A gente vai aprender um pouquinho mais sobre ciência, sobre a importância de cuidar da água, de tratar o esgoto antes de jogar no rio, para que ele possa ficar assim, ó, lindão. Vamos lá? Vem comigo! Cara, é muito bizarro isso, muito bizarro, porque conforme você vai andando, você vai realmente vendo o canal. Olha isso aqui, ó. Olha isso. Você vai andando e vai escutando barulho, e é real isso, que não é cenário de nada, entendeu? Olha a água. E tem muita água escorrendo aqui no teto. Então você vai andando, e agora há pouco mesmo caiu uma gota aqui na minha cabeça. Então é bizarro, é bizarro. Fala sério, né? Quem que ia mostrar isso pra você, né? Se não fosse eu, Cristiane Paião, literalmente sujando os sapatos aqui no esgoto de Paris pra mostrar isso pra você. Agora vem cá, tem uma coisa aqui que é muito bizarra. Olha essa bola. Não é uma bola, um brinquedinho, uma coisinha assim de nada, não. Essa bola, olha o tamanho da galeria aqui pra você entender. Olha como é grande, tá vendo? Essa bola, ela é usada exatamente para empurrar a parte sólida, digamos assim, do esgoto. Ela vai sendo pressionada pela força da água e vai limpando. É assim que ela é usada. Olha só o desenho. Olha isso, tem algumas fotos aqui para mostrar. Olha, ela é jogada aqui em cima. E com a força da água ela vai empurrando. Olha isso. E é bizarro porque realmente tem muita gente aqui, ó. Aqui dá pra ver até como é dentro dela. Olha como ela é grande. Isso aqui é um tamanho real de uma galeria. Enfim, vamos continuar. E assim, realmente você tem que ter muita coragem, porque quer saber se tá fedido? Tá fedido sim, colega. Tá bem fedidinho. Isso aqui, ó, isso aqui não é decoração não, isso aqui é sujeira mesmo. Isso aqui é sujeira mesmo.
Eu não vou entrar ali não. Vou pra cá. Essa família aqui é de português. Eu tô ouvindo eles falarem em português. E aqui, cara, dá um medão, ó. Olha isso. Você olha pra baixo, você vai vendo o negócio. Dá um medão de passar nesse negócio, essas coisas que caem na cabeça da gente. E assim, hoje é segunda-feira. Essa é a semana do Natal e do Ano Novo. Então é um período que não tem tanto turista aqui, mas tem muita gente. Paris nunca tá vazia, né? Olha o barulho disso, olha a pressão. No meio do caminho a gente vai vendo essas peças, porque elas são usadas com o mesmo objetivo daquela peça gigante que a gente viu lá atrás, aquela bola, né? Pra que serve isso? Pra limpar essas galerias. Então essas peças que vocês estão vendo, elas também são usadas, tem várias, elas são expostas aqui. Que é também uma forma de prestar uma homenagem, né? A essas pessoas que trabalham nessa função tão essencial, né, para qualquer sociedade. É muito legal mesmo. Bom, então a gente vai fazendo um passeio, né, como é que funciona o museu? A gente vai fazendo um passeio pelas galerias mesmo. E conforme a gente vai andando, a gente vai vendo a estrela, né? Estrela principal, olha aí, olha a aguinha. Tem outros pontos que dá pra mostrar um pouquinho melhor pra vocês. Eu vou começar mostrando um pouquinho dessa galeria que conta a história da cidade de Paris. Então, por que Paris tem hoje esse sistema de esgoto tão evoluído? Começou do nada? Caiu do céu? Não, absolutamente. Os caras viveram, olha isso aqui, ó. Aguinha. Dá pra ver tudo. Tinha um desses corredores agora há pouco que estava habitado, digamos assim. Tinha um ratinho. E dá um medão de ir passando por essas passarelas aqui e caindo. Então, os caras passaram por vários períodos de peste mesmo, de doença, milhares de doenças. Eles tiveram que se virar e tiveram que dar um jeito nisso, né? Então, é por isso que a gente diz que eles são realmente civilizados, né? Porque eles pensaram há muito tempo nessas soluções. Então, assim, aqui tem várias coisas legais. Primeiro que a gente está passando e a gente vai vendo as plaquinhas de onde a gente tá, ó. Então você vai andando, Avenue Bosquet, Galerie Belgrand. Então você vai passando pelos lugares e você vai vendo onde você tá, embaixo. A gente tá andando embaixo das ruas aqui. Depois a gente vai subir para mostrar para vocês aonde que começa esse passeio, né? Que é legal a gente ter essa ideia de onde a gente tá. E eles vão mostrando pra gente tudo que eles fazem pra deixar esses canais limpos, porque é óbvio que acumula sujeira. Então, você vai vendo como que é o trabalho dos caras, que merece ser super aplaudido. Então, assim, essa galeria, a Galerie Belgrand, ela mostra pra gente essa história desse metrô de Paris, metrô não, desse... tô ficando louca aí. Ela mostra pra gente a história do esgoto de Paris. Então, olha só. Ela vai mostrar pra gente, né, pra quem não sabe, Paris vem do nome da tribo Parises, que são os povos que moravam aqui em, sei lá, 1 milhão... Então, pra quem não sabe, essa história ela vai começar aqui. Bom, então o que essa galeria vai mostrar pra gente? E aí nessa galeria a gente vai ver um pouquinho da história de Paris. A gente vai ver que ela começa, a cidade começa, né, antes aí do nascimento de Cristo, digamos assim, nessa época galo-românica. Eles vão mostrando como é que é o desenvolvimento da cidade na Idade Média, depois durante a Renascença, período da Renascença e o período da Revolução Francesa, o que esses caras fizeram, e a gente vai vendo como que a cidade vai crescendo. Quem resolve instituir o esgoto mesmo, com uma cara do que ele tem mais hoje, é o Napoleão, que começa a fazer isso, mas isso vai evoluindo. A gente vai andando aqui na galeria, olha como ela é grande. Eu vou mostrando pra vocês. E a gente vai vendo como é que isso vai crescendo. Tudo isso com essa decoração aqui, ó.
E a aguinha correndo aqui embaixo, olha que beleza. Então aqui, a gente vê como que a cidade começou. Então se você pegar o mapa da França, você vai ver que essa aqui é a região das ilhas, né, do Rio Sena. Aqui que fica Notre Dame, a Catedral de Notre Dame, certo? Então nesse período que a vila começou, ó, no meio do nada, né, no meio da floresta. Ele vai mostrando isso pra gente. E como a gente vai vendo como que isso foi crescendo. Aqui já é quando a cidade começou a crescer um pouquinho mais. A gente vai vendo isso nos mapas, a gente vai vendo isso nas fotos. A gente vai vendo. Aqui já é final do século V. A cidade já está um pouquinho maior, né? Já não vê mais aquela floresta, mas ainda assim, eles dizem aqui que ainda não é uma preocupação muito grande essa questão do esgoto, porque ainda não tem tanta gente, digamos assim, morando na cidade. A preocupação aqui vai ser a água. Como trazer água para essas pessoas que moram aqui? Né? E aí, a gente está falando de uma colonização romana, né? E os caras, eles eram mestres em fazer o quê? Aquedutos, aqueles canais por onde eles guiavam a água para chegar aqui na cidade. Então, Paris tinha muita água. Aí eles mostram pra gente Idade Média, né? Paris também foi uma vila murada, como aquelas vilas medievais, cidades medievais. Então teve um período aqui que esse rei aqui, Filipe Augusto, 1165, ele resolveu murar Paris. E aí, ó, uma galera ficou dentro, uma galera ficou fora, e a gente vê esses problemas da água. A princípio, como trazer água para essas pessoas para elas morarem aqui. O esgoto ainda não é uma questão. Vai ser uma questão quando começam as pestes, né? Quando começam as doenças. Se você estudar o período da peste bubônica, quando eu estava na escola eu fiz um trabalho, adorei fazer esse trabalho sobre a peste bubônica, você vai ver que os caras, eles simplesmente jogavam as coisas nas ruas. E eram realmente esgoto a céu aberto, ó. É o que a gente vê hoje no Brasil. Né? Então falar assim, uau, que chique, Paris, né? Cara, os caras têm história, eles foram resolvendo os problemas. Então a gente precisa fazer isso. A gente tem que parar de votar nos caras errados e principalmente de não acompanhar o que eles fazem. Porque se você não acompanha o que eles fazem, ele vai fazer só o que ele quer, certo? Então para ele fazer o que a gente quer, a gente tem que acompanhar. Essa é a diferença desses caras, eles têm história, eles lutaram para resolver os problemas deles. E é isso que a gente tem que fazer. Então vamos lá. Idade Média começa a ser um problema a questão de esgoto. Aí não adianta mais só ter água, porque tem muita gente, então eles precisam tratar o esgoto. Tratar não, canalizar. Dar um jeito de tirar do meio da rua, porque a galera simplesmente pegava o seu piniquinho e jogava, filhão. Simplesmente. Sabia disso? Tá. Vamos lá, a gente continua. Aí ele vai mostrar algumas figuras históricas e tal, aí ele vai mostrar que o período da Revolução Francesa, o que os caras estavam fazendo na Revolução Francesa. E aí já começa o uso da água, mais ou menos 10 mil metros cúbicos de água. Né? O pessoal já estava usando muita água nessa época, a cidade tinha crescido bastante. A Revolução Francesa, a gente está falando aí de 1800, mais ou menos. E aí o que eles têm que fazer? Vamos lá, essa figura aqui é legal. É assim que surge essa canalização, ó. Bem simples, muito simples, bem diferente do que a gente tem hoje. Né? Aqui, ó, essa é a ilha, essa é a Catedral de Notre Dame, a gente olhando de trás. À beira do rio, né? Tudo muito parecido com o Brasil. Pra quem mora em Porto Velho, é igualzinho. Gente, a gente tem esperança. Um dia pode ser que a gente tenha alguma coisa legal, entendeu? Olha Paris, final de 1800, estava igualzinho o Brasil tá hoje. A gente tem um gap aí, mas quem sabe? Quem sabe? Olha só. Então, para ilustrar que as pessoas ainda se relacionavam muito bem com o rio nesse momento, né? Lavando roupa aqui, ó. Vou deixar mais alguma coisa legal aqui para mostrar para vocês. Aí, em 1800, né? Napoleão, então, ele vai começar a tentar desenvolver isso.
a cidade estava em plena expansão, ele vai começar a pensar nisso com a ajuda deste cara, que é a galeria dele. Eugène Delbrun, engenheiro, de meados aí de 1850, mais ou menos, ele morreu em 1878, segundo essa placa. Então, esse cara que vai começar a pensar a estrutura. O que a gente tem aqui? De interessante. Mais um mapa, vai mostrando o mapa. Eu adoro mapas, eu adoro mergulhar na história, mesmo que seja assim, literalmente sujando o sapato, sujando tudo, né? Eu vou sair daqui fedida pra caramba, mas tudo bem. Vale a pena, vale a pena. Bom, eles vão mostrar a história, né, desses engenheiros, esses caras que trabalharam bastante. Aí, já começa a ter também uma preocupação com as fontes, essas fontes públicas. Aqui em meados de 1800, ó, 1860, 1853, foi feito aí um decreto então para criar essa distribuição de água potável. Essas fontes, elas eram realmente para as pessoas virem pegar água potável. Olha o começo da construção da torre. Vamos ver o que estão falando aqui. O Barão Haussmann traçou essas grandes vias, especialmente a Sebastopol, Saint-Michel e Saint-Germain. Saint-Germain é onde fica a minha faculdade. A Sciences Po fica ali na Saint-Germain. Bom, está dizendo os avanços aí da engenharia, como os caras vão se organizando. 1910 é uma data que para eles também é muito importante para contar essa história, porque teve uma cheia gigantesca, choveu demais e a água realmente invadiu Paris. Então foi um marco para eles pensarem como que eles iam fazer para desentupir o esgoto. E aí essas máquinas que a gente vai vendo que eles vão criando para desentupir o esgoto. E os caras realmente, ó, olha isso tipo de um barco, meu. É um barco que trafega por aqui, ó. E aquela bola que eu mostrei pra vocês, ó, aqui, ó. E quem é esse cara? Victor Hugo. Victor Hugo! E aquele livro famosíssimo dos Miseráveis. Aqui, nesse trecho, ele vai contar pra gente que o Victor Hugo, de fato, escreveu tão bem aquela cena em que um dos personagens principais, lá no meio do confronto, ele acaba sendo atingido e aí ele é escondido, um amigo dele ajuda ele a fugir, a esconder, e eles fogem pelos esgotos de Paris. E o Victor Hugo só escreveu essa cena porque realmente ele conhecia muito bem o esgoto de Paris, porque ele ficou amigo amigo de um cara que trabalhava no esgoto, né? Que era realmente o nome do cara. É o Emmanuel Bonansot. Victor Hugo ficou amigo desse cara, veio, conheceu e realmente escreveu essa cena porque ele conhecia muito bem. E é interessante a gente ver algumas coisas aqui contando essa história. Para quem ainda não leu, então, Os Miseráveis do Victor Hugo, eu acho que é interessante. Você pode até ler agora, depois dessa explicação. Aqui eles vão mostrando também alguns objetos que eles encontram. Espada, jogaram espada. Bom, o pessoal é evoluído, né? No Brasil a gente joga sofá, geladeira, fogão, enfim, gente. Quem sabe um dia a gente chega, né? Eu acho que assim, o melhor de viajar é a gente entender o processo histórico dos lugares e comparar esse processo histórico com o nosso próprio processo histórico. Eu acho isso, pelo menos. Eu acho que a gente não tem que viajar para ficar achando, nossa, que chiqueza, que lindo, que maravilhoso, que povo do além. Porque as coisas não caem do céu, elas são construídas. Então, hoje a gente vê Paris assim, linda, maravilhosa, mas ela teve uma construção. As pessoas brigaram para que isso acontecesse. É o que a gente tem que fazer no Brasil. Bom, estamos caminhando, aqui dá para ver um pouquinho melhor essa abertura. Deixa eu tentar fazer daqui. Aqui tinha alguma outra coisa que eu queria mostrar para vocês também. Aqui a gente vê a água escorrendo mesmo. Aqui uma imagem desse personagem do Victor Hugo, Marius Amoureux de Cosette.
Ele foi trazido aqui inconsciente, fugindo dos esgotos de Paris. Cara, é uma sensação muito estranha em passando por aqui, escutando esse barulho dessa água. Você sabe o que é, meu? Meio estranho. Mas enfim, eu acho que vale a pena a gente conhecer, porque é um trabalho muito importante, né, que as pessoas realizam, e a gente tem que conhecer e tem que dar valor. E aí, essa plaquinha aqui é legal, porque eles têm até uma espécie de árvore genealógica. Olha só, a gente está embaixo da Avenida Bosquet agora, hein? Uma árvore genealógica aqui das pessoas que foram importantes para a construção dessa história. Legal, né? Bem legal. E os equipamentos, tudo. Muito interessante. Uma outra coisa legal também, que a gente vê lá na frente, que é assim, o que significa saneamento básico, né? Significa cuidar da água e do esgoto de várias formas. Então assim, você tem que ter água encanada, água limpa, água potável, e essa água ela tem que passar por um cano, né, por um lugar diferente do esgoto em si, e diferente também da água da chuva. Então aqui a gente vê isso bem de perto, ó. São vários tubos diferentes e cada tubo desse serve para uma coisa. Isso eles ensinam e tem umas visitas guiadas para as crianças também, porque é super importante trabalhar com educação ambiental, né, com essa consciência. O resultado desses trabalhos tem sido observados, e muito bem observados, e é muito legal. Hoje o Rio Sena já tem mais de 30 espécies de peixes. 30 espécies de peixes, isso é um número realmente considerável. E lá no começo da visita a gente pode observar algumas coisas também, algumas notícias sobre isso. E o resultado de todo esse trabalho é muito legal, porque hoje o Rio Sena já tem mais de 30 espécies de peixes. Os peixes voltaram para o Rio Sena. E lá no começo da visita tem algumas notícias, tem um mural que não é tão bonito assim, por isso eu não vou mostrar para vocês, mas o conteúdo eu li e fala assim, por exemplo, eles conseguiram pescar salmão aqui, em um campeonato de pesca esportiva. Então, ter salmão, que é um peixe nobre, né, de volta no Rio Sena, para os franceses é um grande orgulho. E aí, o que você achou? Espero que você tenha gostado. Olhando o rio assim, lindão, a gente consegue entender esse orgulho, né, dos franceses em ter construído toda essa história. Hoje, o Rio Sena ele já tem mais de 30 espécies de peixes que voltaram para cá, voltaram a habitar essas águas. Então, olhar o resultado desse trabalho, dessas últimas décadas, é realmente muito inspirador. Os vídeos que eu faço aqui não são de forma alguma para ficar pagando pau, digamos assim, para os franceses. Não, é para que a gente possa se inspirar. Eu acho que eles já pensam um pouco mais sobre a própria sociedade há um tempo um pouco maior do que a gente, e vale a pena a gente se inspirar também. Quem sabe a gente não pode ter um rio Tietê, um rio Pinheiros lindo assim, né? Para os meus alunos de Porto Velho, o rio Madeira, bonito assim, né? Em algumas fotos acho que vocês viram que eu mostrei para vocês, a margem do rio não era assim, né? Isso é um processo histórico para ser construído. É uma cidade que resolveu abraçar o rio, adotar o rio, cuidar dele, e hoje é linda assim por causa disso, né? Então a gente finaliza esse vídeo aqui, Torre Eiffel ali atrás, na beira do rio, e eu vou continuar passeando por esse cenário maravilhoso até encontrar um outro lugar para falar com vocês. Tá bom? Beijo. Tchau.